culto, de oração, de intercessão, de adoração ao Senhor. Eu não sei se você já deu um sorriso para o seu irmão, acredito que sim. Mas eu queria convidar você a dar mais um sorriso aí para o seu irmão. A Bíblia diz que o sorriso formoseia o rosto, não é verdade? Transmite a alegria, a presença do Espírito Santo. Talvez você esteja passando por lutas, provações, mas ainda assim, abra um sorriso, né, seu irmão? Por quê? Porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Levante suas mãos aos céus. Prepare o teu coração, a tua mente, para que você possa oferecer ao Senhor um culto que agrade, que atraia a presença e a glória do Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite. Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos porque Tu és o Deus da nossa vida. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, juntamente, Senhor, com a Tua igreja, com os nossos irmãos, para cultuar ao Senhor, para exaltar, para buscar a Tua face. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que Tu tome o controle deste culto. Toma o primeiro lugar nessa noite sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Ó Deus, que tudo seja segundo a Tua vontade, cada louvor, cada palavra. Ó Deus, que tudo seja na direção do Teu Espírito Santo e para a glória e honra e louvor do Teu nome, porque Tu és digno, ó Deus, de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és o único digno de ser adorado. E se nós estamos aqui é porque nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença e queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Encontre em nós, Senhor, corações sedentos por Ti, pela Tua presença. E nós declaramos, Pai, que essa noite será uma noite de milagres, será uma noite de respostas, será uma noite do sobrenatural de Deus, porque onde o Senhor está, ó Deus, o céu se move, milagres acontecem e o sobrenatural de Deus, ó Deus, se move no meio do Teu povo. E eu te peço, Deus, que a Tua presença, que o Senhor tenha liberdade sobre nós nessa noite, faça conforme o Senhor deseja e que acima de tudo o Teu nome seja exaltado neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos e aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Seja exaltado, Jesus. Aleluia. Seja exaltado.
aplaudindo, porque Ele é digno. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Ó Deus, Tu és a nossa rocha inabalável. Que o Senhor, Pai, possa ser realmente, Pai, o fundamento da nossa vida. Ó Deus, nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, que possamos cada dia mais estar alicerçados em Ti, na Tua palavra, para desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Chame o Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Diga. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Diga! Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Tu és digno, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos a Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Pega suas mãos e diga: Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu amor, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou
Graça e paz, boa noite, amém? Amém. Podemos assentar, queridos. Nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, de compartilhar a palavra do Senhor com você nesse momento. Sem delongas, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos, o 19 e o 20. Deus tem uma palavra preciosa aos nossos corações nessa noite. Isaías capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Muito obrigado. O texto diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Volte para mim, por gentileza, no versículo 19. Vamos ler junto comigo? Você me ajuda? No 3, então, vamos lá. 1, 2, 3. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra em nossos corações. Se porventura, Senhor, há algum impedimento para que a ação da Tua palavra venha fazer morada em nossos corações, que seja repreendido na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Prepara o ambiente, prepara os nossos corações, e que a Tua palavra venha encontrar, ó Pai, uma terra fértil em cada coração, e venha produzir frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós precisamos, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar assim, e uma frase no último louvor saltou ao meu coração ali. Eu não vou cantar não, mas o texto dizia assim: abra os meus olhos, não é isso? Esse é o desejo do meu coração nessa noite, que através da palavra do Senhor os nossos olhos sejam abertos e nós venhamos compreender o que Ele espera de cada um de nós. Você quer isso? Amém. Então prepara o teu coração aí. A grande realidade que o texto que nós lemos fala de decisões. Todos que estão aqui me ouvindo e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais tomaram decisões hoje. Qual foi a decisão mais importante do seu dia hoje? Você lembra? É porque há isso. Tomamos decisões a todo instante. E muitas vezes nem percebemos que estamos tomando decisões. Alguns hoje tomaram a decisão de ir tomar banho. Outros ainda não. Mas eu espero que tomem. Amém? Porque são decisões simples. Outras, decisões mais sérias. Algumas decisões têm consequências amenas. Outras, grandes consequências. Por exemplo, já que eu toquei a decisão de tomar banho, se eu tomar a decisão de não tomar banho, qual a consequência disso? Ninguém quer falar, né? Mas o cheiro não vai ser agradável, sim ou não? Estou sendo aqui político, né? Se eu tomar a decisão de não escovar os dentes, qual a consequência?
mau hálito, cáries, canal, não é isso? Quem aqui gosta de sentar na cadeira do dentista e escutar aquele motorzinho? Ninguém, gente, levanta a mão aí. Misericórdia. Pastor Armando gosta. Mas quando tomamos a decisão de ir lá ao dentista para receber tratamento, é porque nós queremos o quê? Tirar uma dor. Não é isso? Corrigir algo que está errado. E aí nós passamos por um processo. A grande realidade no dia a dia, no nosso cotidiano, nós tomamos decisões e vivemos as consequências das decisões que nós tomamos. Existem decisões que nos traz arrependimento, sim ou não? Por exemplo, eu tomei a decisão de me casar com a Gerliane, algo que me traz arrependimento, profundo arrependimento. Por que eu não casei antes? Mas não dá para voltar atrás, dá? Ela era uma criança. Então. Mas existem decisões que traz arrependimento. E traz o desejo de ter o poder de voltar no passado e mudar aquilo, sim ou não? Mas isso não é possível, não está no nosso controle. Mas o que está no nosso controle? As decisões que eu tomo hoje. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro, relatando um momento. E existem momentos na nossa vida diferentes, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de cansaço, sim ou não? Muitos momentos. E em todos esses momentos nós tomamos decisões. Nós precisamos perceber que Deus aqui no texto, passado pelo profeta Isaías, mas de forma muito clara o profeta diz, não sou eu que estou falando para vocês, é o Senhor, nós lemos juntos, o Senhor o disse. É a palavra do Senhor nos mostrando claramente que existe dois caminhos. Existem dois tipos de decisões. É muito precioso perceber que quando o profeta é levantado por Deus para falar ao povo sobre a decisão que eles precisavam tomar, que os levariam a comer do melhor da terra ou ser devorado pela terra. Não é isso que nós lemos no versículo 1 e 2? Perdão, 19 e 20? Olha só que interessante. Em um lado do cenário, nós estamos comendo. Sim ou não? Quem gosta de comer aí? No outro lado do cenário, nós estamos sendo devorados à espada. A pergunta de Isaías não é de que lado você quer estar. A pergunta de Deus, através do profeta Isaías, é: você vai me ouvir? Você vai querer, se quiseres, e ouvirdes. Esse é o ponto. Só que eu tenho uma paixão tão grande pela Bíblia Sagrada, porque é tão lindo ver Jesus saltando entre os versículos do Antigo Testamento, que me deixa arrepiado. Porque esse texto ele é totalmente voltado para pessoas
nós voltarmos essa decisão em que Deus, através do profeta Isaías, coloca para o povo, você vai perceber no versículo 16, se a sua Bíblia ainda estiver aberta, versículo 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Olha a instrução de Deus ao povo. Pare com a maldade dos vossos atos. É interessante que a decisão que o povo precisava tomar diante desse discurso de Deus através de Isaías foi precedido por um momento onde é apontado maldade nos nossos corações. Maldade no coração do povo. Mas não somente isso. No versículo 18, olha só, que lindo. Se eu fosse você, eu destacava esse versículo. Diz assim: vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É interessante que o povo estava em pecado, em maldade, participando do culto, das ofertas, do templo, mas a palavra de Deus é: tire a maldade do coração de vocês. Vinde, mesmo que você estiver com um pecado tão grave, eu te tornarei branco como a neve. Para quem que esse texto está apontando? Quem que pode perdoar os nossos pecados? Quem que pode transformar a nossa vergonha em justiça? Deus, através do seu Filho Jesus. Então perceba, há um povo pecador, igualzinho eu e você. Há maldade muitas vezes nos cercando, igualzinho eu e você. E há um convite. Olha como começa o versículo 18. Vinde. Parece que eu estou escutando aqui Jesus falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse texto aponta justamente para a pessoa de Jesus Cristo. Esse texto não é um convite para decisões de pessoas que são perfeitas, mas um convite para decisões de pessoas que são pecadores, que erram, que cometem falha, mas que querem o Senhor e ouvem o Senhor. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite de Deus ao povo de Israel nesse momento. E é muito interessante que quando nós percebemos tudo isso, chegamos lá ao versículo 19 e o 20, e Deus coloca diante do povo uma decisão. Há um diagnóstico: pecado. Há uma esperança: eu posso tornar o seu pecado perdoado. Eu posso resolver esse problema. E aí chegamos no versículo 19 e 20. Precisamos tomar uma decisão. A grande verdade desse texto é que Deus nos dá responsabilidades. Aponta aí o dedão de profeta para a pessoa que está ao seu lado aí e fala para ela assim: Deus nos dá responsabilidade. Deus nos dá responsabilidades. Versículo 19: se quiserdes e ouvides. Essas expressões importantes exigem uma decisão. E é interessante porque, biblicamente falando, o ouvir
não significa apenas sentar e escutar. O ouvir bíblico significa receber a palavra de Deus e respondê-la. A palavra de Deus, por exemplo, quando veio ao profeta Jonas, não foi para Jonas ouvir e ficar quietinho, parado, sentado. Foi para colocar o profeta em movimento, como eu costumo dizer. Então, na verdade, o ouvir bíblico que Deus espera do pastor Rafael, mas também de cada um de nós, é um ouvir que nos lança em uma obediência à palavra de Deus, que nos coloca em uma posição de aprovação. E o interessante é que, ao ouvir a palavra de Deus, o direcionamento que Deus nos dá, o que nós precisamos ter em mente não é o que eu quero fazer, é o que Deus deseja que eu faça. E isso precisa estar claro para nós. Algumas coisas, algumas decisões parecem boas na hora, mas produzirão sofrimento depois. Algumas decisões são difíceis, exigem bastante esforço, dedicação, energia, mas produzirão frutos no futuro. Essa é uma grande realidade. Nem sempre a decisão mais confortável é a decisão correta. Nem sempre a decisão mais fácil é a decisão correta. Toda decisão que você toma, como nós exemplificamos aqui no início, ela carrega dentro dela uma consequência. A vontade de Deus para o povo era o quê? Comereis o melhor desta terra. Mas existia uma outra sentença, uma outra consequência: sereis devorados à espada. O desejo de Deus para conosco é obediência. Porque se obedecer, condicional aqui, Deus ele não vai empurrar a goela abaixo a sua vontade. Ele espera que a responsabilidade que Ele nos concedeu nos impulsione a tomar as decisões certas, para desfrutarmos das promessas que Ele tem preparado para nós. Porque se permanecermos rebeldes, também há uma consequência: seremos devorados. Decisões diferentes, consequências diferentes. E é muito interessante você perceber algo aqui nesse momento. Porque às vezes você pode perguntar assim: pastor, mas eu tenho sido obediente ao Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, e eu não estou vivendo essa promessa de comer o melhor dessa terra, eu não estou vivendo essa fartura, essa alegria, eu estou enfrentando grandes dificuldades. Talvez esse seja o seu cenário, mas é importante que você perceba que o princípio aqui não é esse. O princípio não é você obedece ao Senhor e tudo vai ficar bem. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. O que nós estamos ensinando aqui é que nós não podemos escolher o caminho da desobediência e esperar colher o favor e a bênção de Deus. Esse é o princípio que nós estamos compartilhando aqui. Isso precisa estar claro para nós e precisa fazer parte das nossas decisões. Porque muitas vezes nós estamos caminhando em desobediência, desprezando aquilo que Deus quer, para fazer o que nós queremos e ainda queremos colher as promessas que Deus fez, que são condicionadas às decisões. Deus ele não desperdiça recursos.
Deus, ele é um Deus de princípio. Há uma palavra que é muito conhecida na linguagem cristã. Estamos todos aqui em um ambiente cristão. E quem aqui já ouviu assim? Não dê pérola aos porcos. Todos nós, né? Porque dar pérola a porcos é o quê? Desperdício. Se Deus nos ensina isso através da sua palavra, você acha que Deus também não cumpre isso? Isso é um princípio que Deus vive. Então nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes estamos caminhando como queremos e mesmo assim queremos desfrutar das promessas do Senhor. Existem promessas que dependem de uma vida de obediência, de decisões alinhadas à vontade do Senhor. E o princípio é: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Palavras do apóstolo Paulo. Toda semente carrega dentro dela uma colheita. Toda decisão que nós tomamos é uma semente. Precisamos aprender, desenvolver dentro de nós a pensar não apenas assim: o que eu vou desfrutar agora? Mas precisamos começar a pensar: onde essa decisão vai me levar? O que isso vai produzir? E pensando nisso, quando eu estava construindo essa mensagem, eu lembrei de um personagem que já foi mencionado aqui recentemente. E eu quero falar sobre ele um pouquinho, antes de concluir a minha mensagem. Esaú. Esaú é um bom exemplo de decisões. Porque o momento, as circunstâncias que nós vivemos, ela muitas vezes nos impulsiona a tomar decisões precipitadas. Nos afastam muitas vezes do propósito de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Filho de Isaac e Rebeca, Esaú, filho mais velho. Esaú toma uma decisão com relação à primogenitura, que era uma bênção cultural que Deus já havia estabelecido, que repousava sobre o filho mais velho. Isso envolvia herança, muitos aspectos desse favor que o primogênito recebia. É interessante que Esaú, em um dado momento, ele volta do campo, ele era caçador, exausto, cansado, com as mãos vazias. Ele não tinha caçado nada. Eu lembro que meu avô caçava, e às vezes ele ficava dias na mata caçando. Às vezes ele chegava em casa com a caça, uma paca, um tatu. Às vezes não. Esaú chega cansado, com muito menos recursos e sem nada nas mãos. Você imagina você ficar na selva 2, 3, 4 dias. Eu não sei quanto tempo Esaú estava caçando. Mas se ele não conseguiu caçar nada, o que ele comeu durante esse tempo? Então ele chega cansado, frustrado e com fome. E quando ele chega em casa, o seu irmão está lá com uma sopa prontinha. Esse era o cenário, essa era a circunstância. Gênesis 25, 29.
E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. Quantas vezes estamos cansados e temos tomado decisões precipitadas, decisões erradas? Estamos frustrados, decepcionados, com fome e tomamos decisões erradas. É interessante que Jacó, ele não quer dar um prato de comida, ele quer vender o prato de comida. E ele coloca um preço. O preço é a primogenitura, a promessa. E o que Esaú faz? 25:34. Coloca para mim, por gentileza. Gênesis 25:34. O texto diz assim, Gênesis capítulo 25, versículo 34. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Deixa esse texto aí. Esaú aceita a proposta de Jacó. Senta, come e bebe. Ele resolveu o problema dele, da fome, do cansaço. Do cansaço ainda não. Provavelmente depois que tu enche a barriga, você vai fazer o quê? Dá uma descansada, né? Só que o texto não termina aí. O texto não termina aí. O texto continua. Olha só. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Uma decisão foi tomada em função de uma circunstância, fome, cansaço. Uma decisão fora de um princípio que Deus havia estabelecido, que Esaú despreza. Quem está falando é o texto bíblico. Muitas vezes, em função do cansaço, em função do momento, em função das circunstâncias, nós temos desprezado aquilo que Deus dá valor. E perdemos as promessas que Deus tem para o seu povo. A grande realidade é que Esaú desprezou aquilo que Deus valorizava. Hoje você tomou uma decisão de sair da sua casa e vir ao templo congregar com os irmãos. Isso é um princípio que agrada a Deus? Você tomou uma decisão que não despreza aquilo que Deus valoriza. Toda vez que nós tomamos uma decisão alinhada com os princípios bíblicos, nós estamos valorizando o que Deus valorizou. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Talvez, muitas vezes nós temos trocado aquilo que nos dá um prazer, uma satisfação imediata, por um princípio valoroso que Deus dá. A comida estava diante de Esaú. O cheirinho subiu nas suas narinas. Mas a proposta não agradava a Deus. Pastor, mas você está sendo muito rigoroso. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que satisfaz a nossa necessidade no agora merece receber a nossa decisão. Deus, ele não veio suprir as nossas necessidades. Ele veio nos mostrar um caminho. Da mesma forma como Esaú é um exemplo para nós de decisões erradas que trazem consequências terríveis, Jesus é um ótimo exemplo de quem toma decisões corretas e que trazem consequências que agradam ao Senhor e transformam realidades. Jesus também
40 dias e 40 noites. Jesus também recebeu uma proposta de comer naquela crise de fome, de cansaço, de ter passado tanto tempo no deserto. Sim, mande que essas pedras se transformem em pães. Qual a decisão de Jesus? Não, você tem razão, eu preciso me alimentar, eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou sem forças. Foi isso que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Olha que resposta, que decisão diferente de Esaú para Jesus. Eu não sei quanto tempo Esaú ficou caçando, mas dificilmente foi mais de 40 dias. Eu não estou querendo medir o tamanho da dor e da dificuldade, mas o que eu quero te dizer é: tudo que você tem enfrentado, Deus te dá forças para que você tome as decisões certas, que estejam alinhadas com o propósito de Deus, para que você viva o sobrenatural. E qual é o sobrenatural? Jesus é provado, ele toma decisões que são aprovadas, que estão alinhadas com o propósito de Deus. E o que acontece? Os anjos vêm e servem Jesus. Deus conhece todas as tuas necessidades e Ele não te desamparará. Confia no Senhor, seja fiel ao Senhor e prepare-se para você ver o sobrenatural sendo realidade na sua vida. O que nós não podemos fazer é esperar os anjos do céu se moverem em nosso favor, enquanto nós estamos desprezando aquilo que Deus valoriza. Existem decisões, e essas decisões nos levam a desfrutar daquilo que Deus tem. Mas decisões erradas podem nos levar a sofrimento. É interessante que Jesus ele faz o mesmo convite que Isaías faz: vinde. E não é vinde vocês que tomam decisões certas. Não é esse o convite. Porque o convite era para pessoas que estavam tomando decisões erradas, assim como eu e você às vezes. A grande realidade é que Deus ele nos ama tanto. Nos ama tanto que Ele sempre nos dá novas oportunidades para decidirmos de maneira correta. Esaú permitiu que a fome governasse a sua decisão. Jesus permanece obediente, mesmo com fome. Olha que contraponto tão lindo. Filipenses 2:8 fala sobre a humilhação de Jesus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. É o exemplo da obediência até o fim. Morreu sim. Sofreu sim. Mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado e se assenta à destra de Deus. E com essa atitude ele abre um caminho para mim e para você e nos convida: vinde a mim, siga pelo caminho da obediência, não despreze aquilo que Deus tem nos direcionado. Confia no Senhor, recuse as propostas que nos desviam do propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós temos dado ouvido a propostas que nos tiram do caminho, que nos desviam da promessa? Para Esaú foi um prato de comida. Para nós, pode ser um momento de ira, pode ser um problema com os vícios, para nós pode ser um problema de ira, para
para nós pode ser um momento de preguiça. Deus, Ele quer nos orientar. Se ouvirdes a voz de Deus, comerás o melhor dessa terra. Não troque aquilo que é precioso por aquilo que resolve apenas o imediato. Deus, Ele tem toda uma eternidade. Eu queria que você ficasse em pé, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu quero que você reflita um pouco comigo sobre algumas decisões. Talvez você esteja diante de uma decisão. Com os olhos fechados, deixa Deus ministrar o teu coração. Talvez você precise tomar uma decisão nos seus relacionamentos, na sua família. Talvez você precise tomar uma decisão com relação à sua vida financeira, com relação à sua vida ministerial. Talvez você precise tomar uma decisão com relação ao perdão. Talvez você precise tomar uma decisão contra o pecado. Precisamos parar de pensar o que eu quero fazer e pensar onde que as nossas decisões vão nos levar. As decisões que você toma hoje terão consequências amanhã. Talvez você perceba que já tomou muitas decisões erradas. Eu quero te dizer que mesmo assim há esperança para você. Porque o mesmo Deus que nos chama a obedecer, a confiar, Ele primeiro diz: vinde, e eu vou transformar a tua realidade. Em Cristo há perdão, em Cristo há uma nova vida. Cristo é perdão para o nosso passado, graça para o nosso presente, mas Ele também é um caminho para o nosso futuro. Em Cristo nós encontramos esperança. Não deixe o momento decidir aquilo que Deus preparou para a sua vida inteira. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração, cada família. Senhor, Tu conheces os nossos momentos de fraqueza, onde estamos debilitados como Esaú, como Jesus. Senhor, quantas vezes temos pensado em tomar decisões que nós sabemos que não Te agrada. Temos quantas vezes pensado em desistir, em voltar atrás. Quantas vezes estamos pensando em um caminho mais fácil, em um atalho. Quantas vezes nos falta confiança para obedecer a Tua palavra e os Teus propósitos. Mas, Senhor, nessa noite, que os nossos ouvidos realmente estejam abertos à Tua palavra e que possamos, Pai, ser renovados por Ti. Que possamos, Pai, receber de Ti uma unção, Senhor, de convicção de que não estamos sozinhos. E que o caminho de obediência, de depender de Ti, é o caminho do Teu sobrenatural, é o caminho do Teu agir, é o caminho de transformação. Por isso nós queremos, Senhor, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Quantas vezes, em função do momento, do prazer, temos cedido e temos desprezado, Senhor, os Teus princípios. Mas nessa noite nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Ajude-nos a decidir por Ti, por ter comunhão contigo, Senhor, preservando a nossa santidade, o nosso amor e a nossa confiança
Em nome de Jesus, Pai, renova as nossas forças, trabalha em nosso coração e que cada decisão seja banhada na unção do Teu Espírito Santo. Encha-nos, Pai, da Tua presença que renova o nosso ânimo. Em nome de Jesus, trabalha em cada coração, porque em Ti há esperança, porque em Ti não há nada demasiadamente difícil. Os nossos olhos podem não contemplar uma solução, mas obedecer, ser fiel, trará ao nosso encontro alívio. Essa é a promessa do Senhor para todo aquele que é fiel. Senhor, encontre em nós homens e mulheres fiéis, não que não errem, mas que se arrependem e se esforçam dia após dia para tomarmos decisões que Te agradem e que glorificam o Teu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Ainda em pé, como de costume, eu quero te dar a oportunidade nesse momento de buscarmos juntos, clamando a Deus por um milagre que você precisa. Talvez você precise de um milagre na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho. Esse é o momento de orarmos para um Deus que responde às nossas orações. Quero te convidar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você nessa noite. Talvez você esteja cansado como Esaú, precisando de alívio, vem aqui à frente. Talvez você precise de uma resposta do Senhor na sua casa, na sua família. Jesus é a nossa esperança. Quero convidar os intercessores, pastores, para estarem aqui em oração. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, ore junto conosco. Ore junto com os intercessores. Não nos deixe orar sozinho. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz que aquele que entregou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós, como também não dará todas as coisas. O nosso Deus nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar. Por isso, ore com fé, entregue a sua vida a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora entregar em Tuas mãos cada vida, cada coração. Toca, Senhor, agora. Toca nas casas, toca nas famílias. Senhor, toca nas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, traz restauração, traz cura. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos provisão dos céus. Acampa os Teus anjos ao redor, quebra todo laço, todo mal, toda prisão. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que haja em nosso meio os Teus milagres sobrenaturais. Assim como os anjos te serviram, que isso possa ser uma realidade em cada vida aqui, Senhor. Que a nossa decisão seja uma decisão de entrega, de confiança, e que os Teus anjos venham ao encontro de cada um dos Teus filhos. Dá ordem, Senhor, aos Teus anjos em favor dos Teus filhos, trazendo proteção, cuidado, provisão. Em nome de Jesus, Pai, toque em cada vida, trazendo fortalecimento, trazendo força, trazendo unção, trazendo capacitação. Aqueles que precisam de refrigério, em nome de Jesus, traz refrigério. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Declaramos, Pai, os Teus milagres sendo realidade em nosso meio. Em nome de Jesus.
Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Você que trouxe a sua oferta, separe a sua oferta. Você que trouxe o seu dízimo. Eu quero ler com você, vamos ler todos juntos, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Texto muito conhecido. Deixando para colocar para a gente ali. Aleluia. Provérbios 3, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Amém? 1, 2, 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui Salomão ele nos ensina a honrar ao Senhor com as nossas finanças, com os nossos recursos. E quando nós honramos ao Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas são tão grandes sobre a nossa vida que elas vão transbordar. Ou seja, não ficará apenas em nós. A bênção de Deus que será derramada em nós alcançará aqueles que estão à nossa volta. Porque quando algo transborda, não é verdade? Quem aqui já viu, por exemplo, um balde transbordando? Ou se eu encher essa caneca até ela transbordar, o que vai acontecer? O líquido daqui de dentro vai sair e vai se espalhar ao seu redor. Então essa é a consequência daquele que honra ao Senhor com as suas finanças, com os seus recursos. A bênção do Senhor que é derramada sobre nós, ela é tão grande que ela não fica apenas em nós, ela alcança aqueles que estão à nossa volta, amém? Então muitos serão abençoados pela tua vida e pela tua fidelidade ao Senhor. Glória a Deus por isso. E é com esse entendimento, com esse coração, que eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, consagrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, e vamos declarar que essa bênção do Senhor alcançará a sua casa. Amém? Abençoará os seus recursos, alcançará a sua empresa, o teu trabalho e tudo que você fizer. Amém? Você crê nessa palavra? Então erga seu envelope aos céus e nós vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa noite, pela oportunidade de ofertar na tua casa, ó Deus, de ter esse privilégio de honrar ao Senhor com os nossos recursos. Nós reconhecemos, Pai, que nós não temos nada, tudo vem do Senhor. Nós apenas, Pai, administramos aquilo que o Senhor tem colocado e confiado nas nossas mãos. E eu quero declarar nessa noite, Pai, sabedoria do céu sobre cada um dos teus filhos, para que possamos administrar cada recurso, ó Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua direção, para que as bênçãos do Senhor, assim como foi lida nessa noite através da tua palavra, que essa bênção possa transbordar na nossa vida e alcançar aqueles que estão à nossa volta. Eu quero abençoar os teus filhos com essa palavra, com essa promessa.
doença e declarar, Pai, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, o cortador, e que tudo que os teus filhos fizerem, onde eles colocarem as mãos, que aquilo seja abençoado, o trabalho, a família, a saúde. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus uma bênção sem medidas sobre a vida dos teus filhos nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar com alegria o nosso coração. Até que todos ouçam. Valentina estava perguntando, por que isso? Até que eu falei, até que todos os povos conheçam Jesus, nós vamos continuar falando sobre Jesus, né? Glória a Deus por isso. Eu creio que Deus fará grandes coisas em nosso meio. Eu estou com o meu coração cheio de expectativa daquilo que Deus vai ministrar no nosso coração, daquilo que Deus vai fazer sobre nós. Você crê? Então eu quero convidar e desafiar você. Você não vai vir sozinho nessa conferência missionária. Esse é o teu desafio. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você vai precisar vir acompanhado de uma pessoa que precisa conhecer Jesus. Ela convide alguém que precisa experimentar de Jesus, conhecer Jesus, e eu creio que será um final de semana poderoso. Sábado, domingo e segunda. Amém? Podemos contar com a sua presença? Glória a Deus. Domingo pela manhã nós teremos aqui a nossa feira de missões, né? Feira das Nações, na verdade. Então aqui terão alguns estandes, os ministérios vão estar montando alguns estandes, nós vamos aprender sobre cada nação, né, os costumes, cultura, alimentação, e vai ser uma manhã poderosa, cheia de conhecimento, né, de muita dinâmica, e vai ser uma bênção. Domingo será 9h30? Me ajuda aí. Domingo será 9h30 da manhã, nossa feira, né, das nações. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Gostaria de pedir o pastor Armando, por gentileza, faça a sua oração final. Nos dê a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém. Vou estourar o microfone aí, eu vou falar. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por este culto, Senhor, por todos os louvores que eu creio o Senhor recebeu, a nossa adoração. Obrigado por enviar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Te peço que todas as nossas decisões a partir de hoje estejam pautadas em Ti. Senhor, que não tomemos, ó Pai, decisões segundo o momento, segundo nossas emoções, mas segundo a Tua vontade. Revela-nos a Tua vontade, Senhor. Eu te peço que no nome de Jesus nos dê um final de semana abençoado, que cada família seja abençoada para a glória do Teu nome. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão, curve sua cabeça e abra o seu coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial sobre a tua vida, e você recebendo, diga comigo, amém. Aplauda o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz, em nome de Jesus.